Olá, gente. Dando continuidade, né, ao nosso assunto sobre a sala ambiente, nós vamos ver agora em relação à segurança, né? O professor e a escola são, antes de tudo, são responsáveis pela vida da criança, né? Os pais chegam, deixam a criança lá e a responsabilidade da escola é zelar pelo bem-estar dessa criança. E como ela não dispõe de defesa própria, a professora tem por obrigação tomar algumas medidas de prevenção, não só a professora como a escola, né? Prevenção de acidentes, doenças, né? Está sempre alerta para aventuras perigosas, as disputas das crianças de brinquedos, etc. Então, isso faz parte da segurança na escola. E a saúde, né? As condições de salubridade oferecidas pelo ambiente são diretamente responsáveis pela manutenção da saúde da criança. Então, é o desenvolvimento saudável dessa criança. Então, as salas têm que ser arejadas, com uma boa luz, com ventilação, né? Para que não cause doenças, a gente ter sempre as janelas abertas, né? Para que o ar circule, né? E uma criança que esteja gripada e tal, o contágio seja menor, né? E alguns cuidados a gente tem que tomar, tá? Quanto à montagem da sala ambiente, o prédio da escola, são aspectos considerados como arejamento, se bate sol ou não, se é muito quente, né? E também a limpeza, a desinfecção da sala e dos banheiros utilizados pelas crianças, né? E também a sua saúde mental, né? Ter um ambiente propício, um ambiente saudável, um ambiente alegre, descontraído, também é muito importante para a saúde da criança. E a funcionalidade da escola, né? Da sala ambiente, porque tão importante quanto essas condições que a gente já viu anteriormente, da organização com aqueles itens todos, a estética, a segurança, a saúde também, e a funcionalidade da sala ambiente condicionam todo o trabalho, né, que a gente vai fazer dentro dessa sala. E observadas, a gente tem que rigorosamente observar para obter o melhor aproveitamento possível de todas as oportunidades e experiências educativas. Então, essa sala tem que, a funcionalidade, ela tem que ser adequada, né, para todo tipo de atividade que a gente precisa fazer dentro da sala ambiente. Dentre as condições ambientais relacionadas, a gente vai considerar indispensável o bom funcionamento da sala, tendo em vista os dias de grandes ações, né, da educação infantil, a formação de hábito e o desenvolvimento psicomotor, né? Então, quais são as condições desse ambiente? Ele tem que estar organizado, né, tem que ter organização, o espaçamento adequado. Esse espaçamento é a quantidade de aluno versus metro quadrado da sala, né? Que a gente tem que ter um espaço para que essa criança possa circular na sala e não uma ficar esbarrando na outra, que atrapalha o trabalho e também gera indisciplina. O acesso aos materiais, que a gente já falou, né, o tamanho adequado da sala, os móveis modulados que eu possa fazer grupos, juntar mesas, né, também é importante. A resistência de todos esses materiais, né, que eles durem, que eles não quebrem com facilidade e que sejam objetos adequados à idade da criança que vai usar aquela sala, né? Tem que ser também objetos, móveis de fácil higienização, né? Para que a gente tenha ele sempre limpinho, livre de bactérias, etc. E quantidade e variedade. Lógico que eu não vou ter um brinquedo para cada criança, do mesmo brinquedo para cada criança, mas eu tenho que ter variedade e quantidade para que essas crianças possam utilizar os brinquedos e que favoreça a socialização dessas crianças, ok? Bom, agora a gente vai entrar no aspecto social. Na educação infantil, dá-se as primeiras experiências sociais,
né? Assim mesmo, optando por empregar como objetivo das atividades realizadas na educação infantil o termo de gradativa integração social, o que quer dizer continuação do processo interior de reconhecimento de existência do outro, dele mesmo. Então, o desenvolvimento de habilidades no trato com as demais tem que facilitar a vida da criança nesse contexto social. Então, o que é isso? Uma das principais objetivos da educação infantil é mesmo o conviver, né? O viver com o outro, né? Começar a ter essa interação e o desenvolvimento social. Lembra que a gente já falou que a criança ela tem a fase mesmo egocêntrica, que tudo é para ela, né? Feito para ela, é dela. Então, é nessa fase da educação infantil, né, sendo ela creche ou pré-escola, que a criança começa a ter esse desenvolvimento social mais sistemático. Porque muitas das vezes em casa, por ser filho único, ou ter irmão mais velho e às vezes ele é o caçula, se eles têm irmãos da mesma idade, essa socialização já começa. Mas é uma socialização com dois, né? É uma inter-relação, é uma interação entre dois. Agora, na escola, são muito mais. Então, a gente diz que ali é o marco mesmo do desenvolvimento social da criança. Então, alguns cuidados a gente deve ter acerca desse ambiente escolar, né, para propiciar mesmo essa interação entre as crianças no grupo social, com os colegas, com o professor e com toda a comunidade escolar. E isso tem que permitir à criança o quê? Falar e ser ouvida. Então, ela tem que falar, né? E quando ela fala, o professor tem que ouvir, as outras crianças também. Então, isso é um trabalho, gente, exaustivo do professor para fazer com que que as outras crianças ouçam umas às outras, né? Que as crianças ouçam umas às outras. Porque cada um quer falar, a gente já viu que a fase desse desenvolvimento da expressão também é uma fase ainda que a criança está em desenvolvimento, então ela fala, a outra não continua dali, né? Lembra que a gente falou da ecolalia, da informação adaptada, né? Então a gente tem que ouvir essa criança, a gente pergunta as coisas, a gente tem que ouvir e conduzir a expressão oral, orientar essa rodinha, orientar essas conversas, né, entre aspas, essas expressões orais, nesse sentido, de quando um fala, o outro ouve, esperar a vez de falar. Então, isso é um trabalho exaustivo que a gente vai ter por toda a educação infantil, adentrando o ensino fundamental 1. Tá? Então, o que eu tenho que permitir também para essa criança? Opinar, né, ela emitir a opinião dela, decidir, fazer, né, uma votação com as crianças, perguntar como é que a gente vai para a merenda hoje. Então, todos participarem dessa decisão e fazer mesmo as votações, etc. Colaborar, né? Tem que permitir que a criança colabore, que ajude na sala, ajude o colega, leve recado para a professora, né? Viver em democracia, né? Quando a gente faz esse jogo com as crianças de votação, né? Então, isso já faz parte mesmo do viver em democracia. Avaliar sem medo as consequências dos seus atos. Então, a criança, nós combinamos uma série de coisas, né? E aí, a criança, eu ponho para a criança, você cumpriu? Não cumpriu. Por que você não cumpriu? Né? E vamos conversar sobre isso. E agora? O que vai acontecer? Então, essa conversa é importante para a criança entenda que quando ela faz alguma coisa, ela tem consequências. Tá? Viver de forma autodisciplinada, porque ele mesmo tem que começar a perceber o que ele pode ou não fazer, né? Incorporar a noção do bem comum. Quando a gente trabalha já com as crianças, o material todo em grupo, material quase não tem material individual, a gente já começa também a trabalhar esse bem comum, porque é de todos. Porque é de todos, eu também tenho que cuidar. Né? Eu não vou querer que estrague, porque não é só meu, porque não é meu, eu não vou cuidar. Então, é feito todo um trabalho em cima do cuidado com o bem comum.
e viver experiências sociais das mais variadas, gente. Né? Desde ir a uma peça de teatro todos juntos, ir no cinema, ir numa excursão. Tá? Então, essas crianças no grupo têm que ter essas oportunidades. Então, algumas atividades do currículo da educação infantil já têm um cunho especificamente social, como eu já falei alguns anteriormente, né? E devem ser exploradas sempre. Mas, para isso, eu tenho que planejar. Né? O planejamento do passeio, o planejamento de excursões, o planejamento de um bolo, de uma salada de frutas, né? Que são realizados juntos. Eu planejo num dia para realizar no dia seguinte. Promover oportunidade de conversa, de troca de ideias, de sugestões, divisão de trabalho e responsabilidade entre as crianças para a execução das tarefas. Isso também é muito importante. Né? Quando eu participo, eu me comprometo em me comportar, eu comprometo em ajudar, em trazer o que a professora pediu. Né? Então, para isso, a professora tem que motivar essas crianças, conversar com elas, para que elas entendam bem o que elas vão fazer. E a excursão ou pequenos passeios, onde o grupo vai alegre, aprende a usufruir do benefício da companhia uma das outras, e vão fazer uma excursão, fazer um passeio, fazer um piquenique. Né? Então, a professora também programa atividades, é um passeio ao ar livre para fazer com as crianças nesse período, e ali a gente observa muita coisa, a gente vê qual é o desenvolvimento dessa criança em termos de socialização e dá oportunidades para que essa socialização aconteça. Gente, uma outra atividade interessante para a socialização, né, são os teatros, peças teatrais. Né? Depois que ele foi ao teatro, que ele viu a peça, trocar ideias com eles, pedir que eles digam como eles achavam que deveria ser o final dessa peça, se eles mudariam, por que mudariam. Né? Então, oferece uma oportunidade incrível para a criança aprender a ouvir, né? e também de se expressar. A encenação da peça é valiosa porque as crianças participam, né? Além delas assistirem a uma peça teatral, quando elas voltam, elas podem também encenar a peça teatral. E a gente também fazer com as crianças as montagens teatrais, né? As encenações da Linda Rosa Juvenil, etc. Não só, gente, com o intuito de apresentar isso, seja para pais, seja em festa, não, na própria sala. Né, para o desenvolvimento mesmo da linguagem oral, da linguagem corporal, para o desenvolvimento também da socialização da criança, dessa interação entre eles. Os jogos também, realizado ao ar livre ou dentro da sala de aula, também é um excelente recurso de socialização, né? Desde que esses jogos não promovam a eliminação. A criança ainda da educação infantil não entende muito essa história da eliminação, de ter que sair, né? A dança das cadeiras a gente faz, mas as crianças estão sempre voltando, né? Eles são recursos muito educativos e muito socializadores, né? Porque eles têm a vez de cada um, agora é você que joga, agora é você, né? Então, essa coisa do respeito ao outro é bem trabalhado com os jogos. E os relatórios redigidos em conjunto com as crianças. Vamos dizer que a gente foi a um teatro, a gente foi a um passeio, uma excursão. Na volta, fazer esse registro no blocão, no quadro, né? Em conjunto com as crianças, para eles dizerem o que eles aprenderam no passeio, o que eles viram, fazer entrevista, experiências da classe. Esses relatórios também podem ser feitos, planejamentos de entrevista com profissionais, né? Ou com qualquer outra coisa. O registro, a criança vê o que ela fala, você escrever o que ela fala é muito importante. Esses relatórios conjuntos, porque eu tenho que ter também uma destreza aí no escrever, ao mesmo tempo coordenar essa fala das crianças, cada um na sua hora, né? Então é um trabalho mais complexo, mas é importantíssimo que aconteça. E depois disso, ler o relatório, né? E às vezes perguntar para ele quem foi que falou isso, quem disse aquilo. Né? Então, a gente está trabalhando o aspecto também da colaboração nessa socialização.
Na arrumação da sala também é uma ótima atividade para a criança se socializar, né? E também trabalhando psicomotricidade. As crianças aprendem como é bom trabalhar, trabalhar em grupo, ajudar, ser ajudado, né? Vão varrer a sala, um varre, um segura a pá, o outro empurra o lixo para a pá, o outro traz a lata de lixo, joga o lixo. Então, essa cooperação na arrumação da sala também desenvolve bastante, não só a psicomotricidade, também como o aspecto social. As entrevistas, como eu falei antes, né, lá no relatório, as entrevistas profissionais proporcionam colaboração no planejamento, depois a gente avalia, permite também que a criança descubra a função dos profissionais, quando a gente fala sobre profissões, né? Essa entrevista é muito legal, ver um pai que tem uma profissão que seja do interesse das crianças, sortear alguns pais durante as semanas do trabalho, para ir na sala falar da sua profissão, é muito legal para essa socialização da criança. E a hora da novidade, né, gente, que é uma constante na sala da educação infantil, né? Ela tem um caráter eminentemente social, né? Além dela ter outras vantagens, outras coisas que a gente vai desenvolver, essa hora da novidade é a hora que as crianças estão expondo e que o outro tem que escutar, né? Então, essa hora da novidade, ela tem que ser mesmo uma constante, um hábito na educação infantil. A hora da merenda também é uma atividade de socialização, né? E a alimentação, né, das pessoas, de um modo geral, ela é revestida de função social, né? O comer junto, todas as celebrações que a gente faz envolve a comida, né? Apesar de não ser um objetivo principal, o ser humano está sempre reunido em volta da comida, né? E na hora da merenda não é diferente. E assim, se for uma merenda que a criança traga de casa, a gente sempre orienta o pai para mandar um pouquinho a mais, porque os outros podem ficar com vontade. A troca de merenda, desde que a criança possa comer de tudo, né? É muito importante, ajuda nessa socialização, tá? Ajudar a servir. Quando a gente traz a merenda é conjunta, né? Cada dia é um pai que traz, uma família que leva para todas as crianças. Também tem essa prática nas escolas, principalmente nas escolas particulares, né? O pai leva num dia para todas as crianças, no outro dia um outro pai que leva para todas as crianças. Então, pedir para o aluno ajudar a servir, né? E é também um trabalho muito bom, não só de socialização, mas de autonomia, né? Se essa criança servir, ajudar a servir o outro, ou você colocar toda a comida em cima de uma mesa e as crianças vão se servindo, né? Também é um trabalho muito bom, não só de socialização, como de autonomia. Lógico que eu vou ficar observando como eles estão se servindo, né? Dependendo da idade da criança, a criança, por exemplo, de 3 anos pode ajudar a servir um bolo em pedaços, né? E servir coisas que que permitam isso, né? Porque a criança pegar a garrafa para botar um líquido já é mais difícil. Então, de acordo com a criança, a gente vai vendo que tipo de ajuda essa criança ainda já é capaz de dar para o conjunto da sala, ok? A recreação livre também oferece oportunidade para as crianças se agruparem, competirem, brincarem juntas, né? Distribuir tarefa. Ela proporciona estímulo ao desenvolvimento social, né? E ao desenvolvimento físico-motor. Então, essa recreação é muito importante e dentro dessa recreação livre eu posso ter também, nesse horário que a criança tem que eu posso levar a criança para o pátio, eu devo também dividir, isso vai ser um assunto para uma aula específica, mas já vou adiantando para vocês, dividir esse horário entre a recreação livre, aquela que a criança brinca só entre eles, não com a direção do adulto, e um pedaço desse horário de pátio para atividades dirigidas, voltada mesmo para o desenvolvimento psicomotor, lateralidade, orientação espacial,
consciência de corpo, né, conhecimento do corpo. É muito importante que o professor tenha todos os dias um horário para que essa criança faça essa atividade de recreação dirigida e também recreação livre. E aí a gente parte para o aspecto emocional, né? É o clima, né? O clima afetivo, emocional que reina na sala ambiente. Então, ela é responsável pela saúde mental das pessoas envolvidas, tanto dos alunos como da gente, né, gente? Tanto dos professores. Né? Então, se eu tenho um clima de camaradagem, um clima alegre, a professora está sorrindo, está carrancuda o tempo inteiro, e ela também não levar para o lado pessoal algumas reações das crianças, né? Às vezes eu levei uma coisa que eu estou achando que eu vou abafar, as crianças não dão a mínima. Eu tenho que ir preparada para isso também, né? Não ficar frustrada com esse tipo de reação, porque esse tipo de reação é esperado. Né? Então, a gente o tempo todo tem que estar mudando o nosso planejamento. E a gente está com um clima afetivo bom, um clima alegre, com criança satisfeita, a professora se mostrar feliz por estar ali, é muito importante para esse clima afetivo e desenvolvimento da saúde mental. Se as experiências afetivas no relacionamento com a professora e colegas forem boas e positivas, a criança cresce em estado de equilíbrio, em harmonia, satisfação, felicidade e vai se envolver e desenvolver plenamente e poderá desabrochar de forma total e para o bem. Né? Não é isso que a gente quer? E o clima afetivo da sala ambiente vai impregnar em cada atividade a experiência da criança, né? Sendo um clima agradável, acolhedor, que estimule, vai levar, né, a criança a ter condições de trabalhar melhor, de forma saudável, harmoniosa, vai trabalhando seu crescimento interior, autoafirmação, autonomia, autoestima, que é muito importante, né? Então, o clima emocional saudável da sala ambiente vai refletir na alegria, na participação de todos, no crescimento de características originais de cada criança. Né? O tom de camaradagem, a professora sempre com um sorriso, né? Estimular que as crianças brinquem também, é muito legal. Então, a professora, aquela que se propõe a trabalhar com as crianças, que vou orientá-la para o bem, para a felicidade, para o autoconhecimento, para a autonomia, precisa apresentar algumas características, né, que vão facilitar a manutenção desse clima ideal dentro da sala. Quais são esses climas, então? Quais são essas características que a professora tem que ter? Empatia, né? Se colocar no lugar do aluno, será que eu queria fazer essa atividade? Né? Será que isso vai mesmo interessar as crianças? Amadurecimento e equilíbrio emocional, né, gente? Isso é muito importante. Eu não posso ser criança como as crianças, né? Interesse por crianças, fundamental, né? Paciência e tolerância. Sem isso também não vai. A flexibilidade, eu mudar atividades, eu mudar meu planejamento em função do que está acontecendo na sala, em função do interesse da criança. Ser flexível é muito importante, né? E esta punitividade, o que é isso? Eu não tenho em mente que eu tenho que ficar punindo a criança. Né? Os nossos combinados, o que vai acontecer se não fizer isso? As crianças, às vezes, dizem coisas absurdas para a gente. Né? Não, vamos trancar no quarto escuro, vamos botar com o nariz na parede. Então, a gente sempre vai colocar para a criança, mas você ia gostar disso? Será que isso é legal? Não é preferível a gente fazer outra coisa, pedir para o amigo se desculpar quando ele não segue o que foi combinado. Então, assim, fazer sugestões de coisas, não para punir as crianças, né, mas para fazê-la pensar sobre o não cumprimento do que foi combinado. Então, gente, só é possível a gente ensinar uma criança a amar se a gente ama essa criança, se ela se sente amada. Então, esse ambiente de sala de aula, não só o ambiente físico da sala de aula, mas como o clima da sala de aula é que vai
mostrar para a criança toda essa afetividade nossa da escola, é o acolhimento, é isso que vai levar a criança a se sentir amada, gostada, né? E ativar nela também a sensação de pertencimento àquela escola, àquela sala e àquela turma. Bom, a gente fica por aqui hoje, né? Nós vamos ter algumas atividades no portal e na semana que vem a gente continua com um novo tema. Beijo para vocês, até lá.